Olá pessoal, bom dia. Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária. Trago mais uma dica para você, produtor rural, para você aumentar a sua produção de bezerro desmamado, aumentar a sua taxa de desmama. Então, a produção de bezerros é o primeiro elo da cadeia da carne bovina. Você, produtor de gado de cria, você é fundamental para a pecuária. Sem você, não existiria pecuária. Você, produtor de bezerros, é fundamental. Porque se não tiver o bezerro, se não tiver o bezerro desmamado, você não vai ter o novilho, você não vai ter o boi, você não vai ter a vaca, a futura vaca. Se não tiver o bezerro e a bezerra, você não, acaba com a pecuária. Então a produção de bezerros é o primeiro elo da cadeia da carne bovina, o mais importante. Como é que eu posso aumentar a minha produção de bezerros? Posso trabalhar em duas frentes. Primeiro, aumentar a quantidade de bezerros produzidos. Segundo, aumentar a qualidade dos bezerros. Como é que eu aumento a quantidade de bezerros? Aumentando as taxas de fertilidade, taxa de natalidade, a taxa de desmama. Aumentando a produção de bezerro desmamado por matriz ano. Como é que eu aumento, o que eu posso fazer para aumentar a quantidade de bezerros? A quantidade de bezerros tem a ver com a reprodução. E a reprodução, ela sofre mais influência do ambiente do que da genética. Por exemplo, uma vaca ela vai apresentar um intervalo entre parto de 12 meses. Esse intervalo entre parto de 12 meses ele é mais influenciado pela nutrição do que pela genética. Eu tenho uma vaca que tem alta genética, ela pare todo ano. Não, você tem um bom manejo nutricional que proporciona que a vaca venha parir um bezerro por ano. Então, a quantidade de bezerros depende muito do seu manejo nutricional, porque a reprodução está relacionada mais com o ambiente, com o seu manejo nutricional, manejo de pastagem, suplementação, com o seu manejo de forma geral, manejo sanitário. Então, a quantidade de bezerro desmamado depende do seu manejo nutricional, do manejo, do ambiente. Já a qualidade da bezerrada, aí sim tem forte influência genética, que é, você vai ter bezerro padronizado, uma alta capacidade de ganho de peso, maior peso da desmama. Isso tem a ver com o potencial genético da vaca em ter uma boa habilidade materna, uma boa produção de leite para desmamar um bezerro mais pesado. Isso sim é genética. Você pode selecionar as vacas com maior habilidade materna, que produzem mais leite, que tem tem uma alta capacidade de desmamar um bezerro pesado. Isso sim é genética. É influenciado pelo ambiente? A produção leiteira da vaca é influenciada pelo ambiente? Mas também tem um fator genético. Outra, usar um touro de boa qualidade. Então o touro, usar um touro melhorador, ele vai aumentar a capacidade de ganho de peso desse bezerro. Você usar um touro ou através de monta natural ou através de inseminação artificial, usar um touro com alto potencial genético, você vai aumentar o peso da desmama devido a essa genética que o touro implementou no seu rebanho. Então a qualidade da bezerrada tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com a genética. A quantidade tem mais a ver com o ambiente. Porque intervalo entre parto é uma característica de baixa herdabilidade, depende mais do ambiente, mais da nutrição do que provavelmente da genética. Já o ganho de peso depende, sofre influência da genética. Então você ter um bom manejo nutricional é fundamental para você reduzir intervalo entre parto, para você fazer com que a vaca venha parir um bezerro por ano. E você ter uma boa genética também é fundamental para você aumentar o ganho de peso, aumentar a qualidade da bezerrada. Um bom touro, uma boa matriz é fundamental para isso. Como aumentar a quantidade de bezerros primeiro? Aumentando os índices reprodutivos. Taxa de fertilidade, taxa de natalidade, taxa de desmama. Então isso é fundamental, foi a primeira dica que eu dei, monitorar os seus índices reprodutivos. Se a vaca não emprenhar, não vai ter bezerro, né? Então esse é o primeiro passo, a vaca tem que emprenhar. Taxa de fertilidade, fundamental. Então a falha na reprodução afeta diretamente os índices reprodutivos. E o primeiro é a vaca emprenhar. Primeiro é a vaca emprenhar. Se a vaca não emprenhar, não vai ter nascimento, não vai ter desmama, não vai ter nada. Então a falha na reprodução é o fator mais importante para limitar o desempenho da pecuária de corte. Então a falha na reprodução ela vai afetar, se a vaca não emprenhar, ela vai afetar o quê? A quantidade de quilo de bezerro desmamado por vaca acasalada, que é o principal determinante da lucratividade no sistema de cria. Você tem que
produzir bezerro, desmamar bezerro. Quanto mais quilo de bezerro desmamado por vaca acasalada, melhor. O ideal é que todas as vacas o ideal é que todas as vacas do seu rebanho venham a parir e desmamar um bezerro pesado. Com isso você vai ter uma alta quantidade de quilo de bezerro desmamado por vaca acasalada. Isso seria o ideal, tá? Quanto mais quilo de bezerro desmamado você produzir por vaca acasalada, melhor. Maior a rentabilidade do seu sistema. Isso afeta diretamente a rentabilidade da fase de cria. Você tem que produzir bezerro e bezerro pesado. Tem que desmamar bezerro e bezerro pesado. Tá? O que seria o ideal? O ideal é a vaca parir um bezerro por ano. A vaca parir um bezerro por ano. Produzir um bezerro vaca ano. O ideal é isso. Um bezerro vaca ano. Um bezerro vaca ano. Parir um bezerro vaca ano e desmamar um bezerro pesado. Isso é que se espera de uma matriz. Que ela venha parir um bezerro ano, um bezerro por vaca ano, e que ela venha desmamar um bezerro pesado. Ela tem uma boa habilidade materna. Quais são as condições ideais para a vaca parir um bezerro por ano? Para a vaca parir um bezerro por ano, ela tem que emprenhar no máximo de 80 a 90 dias após o parto. A vaca parir, a gente chama de período de serviço. Ela tem que parir e emprenhar aí 85 dias após o parto novamente. Tá? Então, isso que é o ideal. Quando eu trabalho com estação de monta, a vaca que emprenhou em janeiro, ela vai parir em outubro, ela tem teoricamente 3 meses para recuperar o score corporal para entrar na estação de monta. Tá? Então esse é o período ideal, a vaca vai conseguir parir um bezerro por ano. Tá? Então, para a vaca parir um bezerro por ano, ela tem que emprenhar de 80 a 90 dias após o parto. Para a vaca emprenhar rapidamente após o parto, primeiro ela tem que parir com bom score corporal. E isso é afetado diretamente pelo seu manejo nutricional, manejo de pastagem, suplementação e implementação da estação de monta. Tá? Por quê? Porque o intervalo entre parto, para a vaca parir um bezerro por ano, ela tem que ter um intervalo entre parto de 12 meses. Ela pariu um bezerro esse ano que vem ela pariu outro bezerro. Ela tem que ter um intervalo entre partos, entre um parto e outro, de 12 meses. Para ela ter um intervalo, o intervalo entre parto é o quê? É a soma do período de gestação com o período de serviço. O período de serviço é o período que vai do parto até a nova concepção. O período de gestação é o período que a vaca vai gerar a cria. O período de gestação é um período basicamente fixo. Vai ter de 9 meses a 9 meses e meio, em torno de 285 dias. E o período, para ela conseguir ter um intervalo entre parto de 365 dias, ou seja, 12 meses, ela tem que emprenhar 80 dias após o parto, 80 dias mais 285 dias, que é o período de gestação, ela vai produzir um bezerro a cada 365 dias. Então, para ela parir um bezerro a cada 365 dias, ela precisa emprenhar 80 dias após o parto. 80 mais 285 dias, que é o período de gestação, ela pare um bezerro por ano. Tá? Então é fundamental que a vaca venha emprenhar de 80 a 85 dias após o parto. Ok? E por que é tão difícil, né, a vaca emprenhar após o parto? Eu já falei em outras aulas, porque a prioridade da vaca não é entrar em cio, né? Ela tem outras prioridades, se manter viva, produzir leite, recuperar a score corporal, se comprimir para continuar crescendo. Por isso que é importante você fazer uma estação de monta, um bom manejo nutricional, para tentar fazer com que essa vaca venha parir com bom score corporal, para ela sentir, para ela recuperar rapidamente, para ela ter reserva, né? Se ela parir com bom score corporal, ela vai ter reserva para mobilizar após o parto, e aí não vai sentir muito esse estresse após o parto, vai recuperar rapidamente seu score corporal e vai conseguir emprenhar novamente após o parto. Ou seja, é fundamental implementar uma boa estação de monta e ter um bom manejo nutricional para a vaca parir um bezerro por ano. Então é por isso que vaca magra não vai entrar em cio. Eu já falei isso aqui, né? Vaca magra não vai entrar em cio. E existem algumas estratégias para você aumentar aí esse score corporal ao parto, que eu não vou falar nas próximas dicas. Então a dica de hoje fica: como é que você quer aumentar a produção de bezerro? Você pode trabalhar em duas frentes. E essas duas frentes têm que ser trabalhadas em conjunto. Primeiro, aumentar a quantidade de bezerros. Isso depende muito de um fator ambiental, ou seja, a vaca tem que parir um bezerro por ano, né?
aumentar a taxa de fertilidade, aumentar a taxa de natalidade, aumentar a taxa de desmama, aumentar o quilo de bezerro desmamado por matriz acasalada. Essa é uma linha. E a segunda linha é aumentar a qualidade dos bezerros, tá? Aumentar o peso da desmama dessa bezerrada. Isso tem forte influência genética, tanto da vaca em apresentar uma boa habilidade materna, quanto do touro de passar genética para esse bezerro ganhar peso, tá? Então tem que trabalhar com duas frentes: melhoramento ambiental, que você fornecer um bom manejo de pastagem, uma boa suplementação, melhoramento genético, selecionando vacas que desmamam bezerros pesados, com boa habilidade materna, utilizando touros melhoradores, que você vai conseguir aumentar a quantidade de bezerros e a qualidade de bezerros, e no final você vai ter uma maior quantidade de quilo de bezerro desmamado por matriz acasalada, que vai afetar diretamente na sua rentabilidade. Um abraço, até a próxima dica e sucesso sempre!